Cumprimentar a todos com a paz do Senhor Jesus. É bom estar neste lugar e vamos mais uma vez adorar e bendizer o nome do Senhor ouvindo a sua santa palavra. Por favor, desde já abra sua Bíblia no livro de Atos, capítulo de número 23. Atos, capítulo 23, nós iremos ler apenas o verso de número 11. Amém? Atos 23, 11, assim diz a palavra do Todo-Poderoso. Na noite seguinte, o Senhor, pondo-se ao lado dele, disse: coragem, pois do mesmo modo em que você testemunhou de mim em Jerusalém, convém que testemunhe em Roma. Pai eterno, no nome de Jesus, nós te louvamos, nós te bendizemos, nós exaltamos o teu santo nome. Estamos reunidos aqui mais uma vez e temos salmodiado, temos cantado, temos expressado a nossa alegria de pertencer e servir ao Senhor através das nossas canções, orações. Pai amado, e queremos dar continuidade a este culto, Senhor, adorando ao Senhor com os nossos ouvidos, ao tempo que pedimos ao Senhor corações quebrantados para ouvir a Tua palavra e se dispor a obedecer ao Senhor. Confronta-nos, meu Deus, mais uma vez te pedimos, para que possamos, meu Deus, com clareza, com, Pai amado, dedicação, servir ao Senhor com alegria. Dá-nos, Pai amado, da Tua unção, da Tua graça, que tudo, exatamente tudo, esteja voltado para Ti nessa noite, neste lugar, em nossas vidas. É a nossa oração, no nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Meus irmãos, a gente tem pensado bastante, além de pensar e refletir no que tem acontecido nos últimos tempos. Nós temos ouvido relatos de como essa geração, como no nosso tempo, com todos os avanços tecnológicos, e como tudo acontece com uma rapidez estrondosa, com tantos acessos que nós temos, né? E como nós podemos, por exemplo, através das redes sociais, estar reunidos e falar, se possível, ficar o dia inteiro falando e conversando e batendo papo e nos entretendo, mas nós nunca vimos tanta gente vivendo intensa ansiedade, solidões, angústias, crises existenciais, lutas ferrenhas, internas, conflitos que são capazes de entristecer profundamente as pessoas. Nunca como em tempos como este, nós percebemos tanta ansiedade em cada faixa etária, preocupações e ansiedades que muitas vezes eram somente pessoas mais maduras, pessoas mais velhas, por conta das suas inúmeras responsabilidades. Hoje a gente vê crianças, adolescentes,
jovens cada vez mais cedo vivendo tremendas crises de ansiedades, conflitos tremendos, e muitas delas entrando em uma depressão profunda por causa das suas muitas lutas. Não há quem não passe por lutas, não há quem não enfrente conflitos interiores e exteriores, não há quem tenha questionamentos na sua vida acerca da sua existência, crises, as chamadas crises existenciais, conflitos constantes, e isto nos abate profundamente, Uma das coisas que a gente observa, por exemplo, no apóstolo Paulo, ele fala das suas muitas lutas, das perseguições, das angústias, dos sofrimentos, e ele fala dos seus conflitos internos, das suas lutas internas travadas, e ele reconhece que somente a graça de Deus é quem lhe conduz, é na graça de Deus que ele se sente seguro, é na graça de Deus que ele confia, e não em seu profundo conhecimento, e não na sua altíssima cultura e conhecimento, e não na sua confiança em histórico de vida. Ele muitas vezes reconhece que somente, ou se não fosse a graça do Senhor, ao ponto do próprio Deus dizer: Paulo, a minha graça te é suficiente. E Paulo, como qualquer outro cristão, passa por momentos de crise. Senhor, aquilo que eu deveria fazer eu não faço, e aquilo que eu não quero, isso é que eu faço. Miserável homem que eu sou. Isso fala muito das crises, das fraquezas que qualquer homem sente. Esse é um texto em que Paulo está vivendo talvez o pior momento da sua vida. Paulo acabou de fazer a 3ª viagem missionária. E lá na altura do capítulo 19 de Atos, em que ele estava completando ali a sua 3ª viagem missionária, o Espírito Santo, e ele mesmo diz isso no capítulo 19, olha, o Espírito Santo tem me incomodado, me moveu, me convenceu de que eu devo ir para Jerusalém. E estou indo, e o que me espera lá não é outra coisa senão incertezas e inseguranças. Quando seus companheiros, quando a igreja, quando os líderes ouvem isso, Paulo, não faça isso. Então alguns irmãos chegam e entregam profecias que eram verdadeiras, mas a intenção daqueles irmãos ao ouvir aquelas profecias: olha, Paulo, não vá para Jerusalém, porque isso vai acontecer com você, você vai ser perseguido, você vai ser... E os irmãos tentam convencer Paulo dele não ir para Jerusalém. E Paulo então diz: olha, o Espírito Santo me incomodou e eu devo ir para Jerusalém, e eu não sei o que me espera lá, e o que me espera lá são apenas incertezas. E Paulo fala de um projeto dele: eu vou a Jerusalém, depois eu vou à Espanha, passar pela Espanha, e vou para Roma. E ele, no capítulo 20, os irmãos insistindo para que ele não vá, vem alguém entregar uma profecia: isso vai acontecer ao dono dessa roupa, ao dono dessa cinta, e vão fazer assim. E os irmãos vão chorar, pedir pelo amor de Deus, não vá para Jerusalém, porque isso vai acontecer. E a intenção dos irmãos era a melhor possível. Mas Paulo estava convencido, não por ele mesmo e não por um orgulho. Ele estava convencido que o Espírito Santo é quem lhe mandou, quem lhe inquietou para ir a Jerusalém. E no capítulo 20 ele fala algo interessante: irmãos, vocês estão dizendo que eu não devo ir para lá. Eu estou parafraseando o texto. E vocês estão dizendo que eu corro perigo de morte, que eu vou morrer. Mas eu quero dizer para vocês
que o Espírito Santo me disse que o que me espera lá é sofrimento, perseguição e morte. Mas eu quero dizer uma coisa para vocês: a minha vida não tem valor nenhum com quanto que eu complete a carreira, o ministério que recebi do Senhor Jesus Cristo. A minha vida não tem sentido nenhum se eu não cumprir o ministério que eu recebi dele, de dar testemunho do Evangelho, da graça de Deus, de falar do Cristo que foi morto, mas ressuscitou ao terceiro dia, e Ele é o Filho de Deus. Quando chega aqui no capítulo 23, Paulo chegou a Jerusalém, foi recebido pelos apóstolos. E então, quando souberam que Paulo estava em Jerusalém, um grande grupo de religiosos que perseguia Paulo onde Paulo ia. E interessante, eu gostaria de chamar a atenção, que Paulo é o pastor, é o pregador para os gentios, e por causa disso Paulo era odiado pelos judeus, pelos seus próprios conterrâneos, pelos seus próprios irmãos, pelos seus próprios da fé. E Paulo então, quando vem a Jerusalém, os irmãos das igrejas na Galácia, os irmãos da igreja dos gentios, levanta uma oferta e manda para os irmãos lá de Jerusalém, porque estava passando um momento de grande crise econômica e de fome. Então levanta-se uma oferta entre aqueles que eram odiados pelos judeus, entre aqueles que eram rejeitados pelos judeus, entre aqueles que eram pelos judeus achados indignos de que se fosse pregado o Evangelho. Esses irmãos levantam uma oferta, e Paulo traz essa oferta de amor para a igreja em Jerusalém, que odiava os gentios. E Paulo chega, vai ao templo, esse é o contexto, vai ao templo, Paulo, orientado pelos apóstolos, diante do clima hostil e de ódio que está contra o apóstolo Paulo, eles mandam que Paulo raspe a cabeça e vai lá e faça os votos necessários de purificação, e vai para o templo. E eles então chegam ali, arrancam Paulo do templo e querem despedaçar Paulo. Então a guarda, comandante, pega Paulo e tira da mão daquele povo e leva então para a prisão, para a fortaleza. Mas o povo quer acabar com Paulo, quer trucidar Paulo, quer triturar Paulo. E aí Paulo está vivendo um momento de terrível crise, porque pensa comigo, alguém que dedicou toda a sua vida a andar pregando o Evangelho de Cristo Jesus, alguém que está chegando cansado, abatido de uma terceira viagem missionária, e não era viagem de férias, onde ele esteve preso, onde foi espancado muitas vezes, onde foi deixado como morto fora da cidade, onde tentaram trucidá-lo, acabá-lo. Agora ele está entre o seu povo, e esses irmãos, supostamente irmãos, essa religiosidade quer matar Paulo, quer destruir Paulo, quer despedaçar Paulo. E Paulo chega ao ponto de olhar para ali e ter um desânimo tremendo, porque para ele, naquele dia, era o fim do seu propósito, lá do capítulo 19. E neste momento, este versículo 11, parece que Lucas quebra aí e separa esse versículo 11 do capítulo 23 para dizer, em outras palavras, Lucas está dizendo, Paulo estava tão necessitado de encorajamento que o próprio Jesus se colocou ao lado dele e disse: Paulo, tenha coragem, não desanime. Talvez se Lucas, companheiro de Paulo, talvez se qualquer irmão ali, talvez se qualquer apóstolo colocasse ao lado de Paulo: ô meu irmão, é isso mesmo, meu irmão, se anime. Talvez Paulo não recobraria, mas Lucas faz questão de dizer que naquele momento somente o Senhor Jesus é quem podia fazer aquilo.
E diante das nossas crises, diante das nossas ansiedades, diante das nossas lutas, diante das nossas batalhas, diante das nossas tristezas, nós precisamos de encorajamento. E a primeira coisa que percebemos nesse texto, que a presença de Jesus traz encorajamento para nós. Paulo até aqui já tinha vivido tantos livramentos, tantas bênçãos, tantas experiências, mas neste momento aqui, diante dessa situação, somente a presença do Senhor Jesus, pondo-se ao seu lado, tocando nele e falando para ele: meu servo, ô Paulo, não tenha medo, tenha coragem, você não vai morrer aqui e nem agora, você vai testemunhar também lá em Roma, assim como corajosamente o tem feito aqui. Eu vou te levar. E o Senhor traz à memória de Paulo a promessa lá do capítulo 19. Propósito. O que eu quero dizer com isso, meus irmãos? Que existem momentos nas nossas vidas que não tem irmão, não tem amigo. Existe momentos na nossa vida que não tem esposo, não tem esposa, não tem pai, não tem filho. Existem momentos na nossa vida que somente a presença de Deus é quem nos encoraja. Somente a presença de Deus é quem nos levanta. Somente a presença do Senhor Jesus Cristo. E essa experiência poderosa na presença ou diante da presença dEle, sentir a presença dEle, o afago dEle, o carinho dEle, ouvir a voz dEle. Tem momentos que somente isso nos encoraja. Presença do Senhor. E diz o texto: e naquela noite apareceu o Senhor, se colocou ao lado de Paulo e disse: coragem. Tem até uma música que eu gosto demais, do Jair Pires, Tonho que gosta. Coragem, meu irmão, coragem. Eu não sei a letra não lembro não a letra. Senão eu ia chamar Tonho para cantar aqui. Tonho é pior do que eu, esquece a letra toda. Cadê ele? Cadê? Está aí onde? Está onde? Ah, está aqui. Então existem momentos na nossa vida, meus irmãos, que nós precisamos ter este contato, sentir essa presença. E acreditem, não é nós que vamos buscá-la não, é o Senhor que vem até nós. Porque esses momentos nós não temos nem força para buscar essa presença. Porque tudo, quando olhamos, então imaginem um homem que dedicou toda a sua vida, que se entregou completamente, que se encontrou verdadeiro ou melhor, Cristo foi ao seu encontro, o alcançou, o achou, o libertou e fez dele um grande pregador, o maior da sua época. E depois de tanto trabalho, que volta trazendo consigo um resultado de vida, de ministério bem sucedido, mas que quando é recebido no meio do seu povo, tudo isso é jogado de certa forma na lata do lixo. Não teve serventia nenhuma. Gastei a minha vida toda em prol do Senhor, em prol da obra do Senhor. E aonde isso me levou? O que isso trouxe para mim? Lembra muito de um sentimento dos discípulos: Senhor, deixamos tudo e te seguimos. E aí, Senhor? Paulo está vivendo este momento de total frustração. Paulo está dizendo, Paulo está sentindo: acabou, chegou ao fim, não tem mais jeito, agora não tem escapatória. As pessoas queriam despedaçá-lo, e o texto vai dizer isto. Queriam despedaçá-lo. Se nós olharmos, por exemplo, para o capítulo 23, do 10 ao 15, olhe só o que diz o texto. Tomando vulto, capítulo 23, versículos 10 a 15. Tomando vulto a celeuma, temendo o comandante, que fosse Paulo
despedaçado por eles, mandou descer a guarda para que ele tirasse Paulo dali e o levasse para a fortaleza. Aí nós temos o versículo 11. Quando amanheceu, os judeus se reuniram sobre anátema e juraram, sobre maldição, mentiram e juraram: nós não comeremos nem beberemos até que consigamos matar Paulo. Foi uma decisão dessas pessoas. E foi lá, e o texto vai dizer justamente que foram lá e contrataram, chamaram cerca de 40 pessoas e chegaram para o Sinédrio e falaram assim: olha, fale com o comandante para trazer Paulo até o Sinédrio, que vocês ainda querem interrogar mais, querem saber mais, para investigar mais esse negócio. E quando ele sair lá das mãos do comandante e da fortaleza, nós não deixaremos ele chegar ao Sinédrio vivo, nós mataríamos antes dele chegar aqui. E nessa noite anterior, antes disso acontecer, o Senhor aparece para Paulo, porque Paulo está totalmente atormentado, angustiado. Acabou. Muitas vezes nós nos sentimos assim. Muitas vezes nós estamos vivendo momentos tão tensos na nossa vida, que o sentimento que temos é que acabou, não tem mais jeito, já era. E nesses momentos, somente quem vive é quem entende que somente a presença do Senhor é capaz de nos reanimar, nos dar coragem para prosseguir e saber que os planos, os projetos de Deus continuarão de pé. Ainda que eu não sobreviva a esse mal, ainda que consiga o seu intento contra mim, eu sei que os planos do Senhor se cumprirão na minha vida. E Paulo entende isto. Paulo recebe esse encorajamento, porque o próprio Senhor se faz presente ali ao seu lado e diz: meu servo, não tema. E quem foi que apareceu ali para Jesus, de acordo com o texto? Para Paulo, o próprio Jesus. Porque ele diz assim: assim como tu tens testemunhado de mim. E qual era o evangelho que Paulo pregava? Jesus, a cruz, arrependimento e o Jesus ressurreto que voltará em glória. Então Jesus diz: olha, assim como você tem testemunhado de mim corajosamente aqui em Jerusalém, dessa mesma forma, com essa mesma coragem, com essa mesma audácia, com essa mesma ousadia, você testemunhará de mim lá em Roma. Lembra que você falou que vai para Roma? Você vai. Talvez não seja como você quer e como você está pensando, mas você vai. Você vai. Você vai, porque você vai testemunhar de mim. E o texto então continua: que não somente a presença do Senhor nos traz encorajamento, mas também a promessa do Senhor. Nesse versículo 11, o Senhor se coloca ao lado de Paulo, e a promessa dele é: Paulo, você não vai morrer, nem aqui e nem agora. Você vai para Jerusalém testemunhar, assim como você acha que é desejo do seu coração, mas é o meu propósito. Porque Deus disse que Paulo tinha que vir, porque o Espírito Santo o convenceu para vir para Jerusalém. Era necessário que ele ali testemunhasse. E então, diante desse testemunho, vem, e na noite seguinte, pôs-se ao lado de Paulo. Paulo se sente totalmente perdido. Paulo se sente totalmente angustiado. Paulo está não perdido com relação à salvação, porque isto é a sua convicção. Senão ele negava Jesus, senão ele iria e falava que aqueles religiosos estavam certos, que Jesus foi apenas mais um profeta, que Jesus não era o Cristo, e a mensagem dele era totalmente contrária. Jesus é o Cristo, Jesus é o Filho de Deus, Jesus morreu, mas ressuscitou. Vocês acham que mataram Jesus por causa do poder de vocês, mas foi ele que se entregou, foi sacrifício voluntário. E Deus fez dele, como foi a pregação de Pedro, Senhor e Cristo. Deus o exaltou acima de tudo e de todos. E ainda diz a palavra
para que todo joelho se dobre e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor. Essa era a pregação, não somente de Paulo, mas de toda a igreja, de todo apostolado, de toda a igreja da sua época. E deve ser a mensagem dessa igreja agora. Mas existem momentos em que, diante das crises, diante das intempéries, nós esquecemos das promessas do Senhor na nossa vida. E elas são o nosso encorajamento. E o Senhor diz para Paulo: Paulo, você não vai morrer aqui. Esse não é o fim, Paulo. Você está pensando que é o fim? Você está pensando que acabou, que você vai morrer aqui? Não. E o Senhor traz à memória, irmãos, o Senhor traz à memória o que Paulo falou lá no capítulo 19. Você vai para Roma. Paulo disse que iria em Jerusalém e depois iria para Roma, seguir para Roma, para testemunhar também ali. E agora Paulo está pensando que chegou ao fim. Mas o Senhor diz: olha, e essa é a promessa do Senhor para Paulo: coragem, porque você testemunhou com uma coragem tremenda aqui. E dessa mesma forma, com essa mesma ousadia, você vai testemunhar lá em Roma. Não só para os judeus, mas para o próprio César, a sua casa. Toda Roma ouvirá o Evangelho, o testemunho do Evangelho através de você. E aí nós temos, a partir daqui, Paulo apela para César, Paulo apela para Roma. E ele vai, não livre como as viagens que ele fez, ele vai preso. Nessa viagem, até a prisão, até a viagem nesse navio é conturbada, tudo cooperando para dizer: olha, você não vai chegar a Roma, você não vai. Mas Paulo agora tem convicção, porque essa promessa o reanimou. Tem um naufrágio e o navio está prestes a sucumbir. Os soldados olham e falam: vamos matar todos os presos. O Senhor aparece para Paulo na noite em um sonho. E o anjo do Senhor fala com Paulo: olha, fique tranquilo, porque eu tenho entregado todos esses em tuas mãos, e por tua causa ninguém aqui vai morrer. O prejuízo vai ser muito grande, mas ninguém vai morrer. No outro dia, querem matar todos os presos, porque o navio de fato está afundando, e eles estão com medo dos presos fugir. E então Paulo diz: olha, não faça isso, não mate nenhum dos presos, e vocês não pulem na água, porque o Senhor me garantiu que ninguém aqui vai morrer. Todos nós chegaremos em Roma. Quando chega na ilha de Malta, as pessoas olham para aquelas pessoas aqueles náufragos que escapam daquele navio. Ninguém morre, toda a carga se perde, ninguém morre. Chega daquela ilha, então Paulo vai ajudar as pessoas, vai socorrer um, vai socorrer outro, e Paulo vai catar gravetos para fazer uma fogueira para aquecer as pessoas ali. Uma víbora pega e pica a sua mão, e aquelas pessoas, aqueles nativos dizem: olha, esse homem é um amaldiçoado, não pode ser. O homem acabou, o homem está sendo conduzido preso, o homem acabou de escapar de um naufrágio. Esse homem tem alguma coisa contra Deus. Deus amaldiçoou esse homem. E ficaram esperando Paulo cair morto. Ele não morreu. Deus usa Paulo e faz milagres naquele lugar. E Paulo chega a Roma, e Paulo vai preso em Roma, e Paulo vai testemunhar para a guarda pretoriana. Paulo vai testemunhar de Cristo em Roma. Paulo vai pregar o Evangelho naquele lugar, e muitos vão ali ouvir a palavra e o testemunho do Evangelho de Cristo Jesus. Sabe por quê? Porque o Senhor reanimou, e a promessa de Deus se cumpriu na vida de Paulo. A promessa de Deus sempre se cumpre. E se cumpriu também aquilo que ele disse no capítulo 20: a minha vida não tem valor nenhum a menos que eu complete a carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus Cristo, de dar testemunho do Evangelho, da graça de Deus. Mais tarde, lá em Roma, preso,
e já no final da sua vida, em que Deus falou que ele iria morrer, que ele não ia escapar, Paulo então diz para Timóteo: eu completei o meu ministério, eu fui até o final, eu estou encerrando o meu ministério, porque eu o completei. Agora, Timóteo, faz você, complete o seu. Eu completei o meu ministério. E Paulo diz: agora eu sigo para o alvo da minha soberana vocação. A minha soberana vocação é o céu, é a eternidade, é Deus. Mas eu cumpri o meu ministério por causa da presença e da promessa de Deus. Essa luta não vai te matar. Essa luta não vai acabar com você. Essas dificuldades, essa ansiedade, essa tristeza, essa agonia, essa depressão não vai te matar. Ela vai passar. Mas se nada disso passar e você morrer disso, cumpre o teu ministério, porque a promessa de Deus jamais vai falhar. A promessa de Deus é a soberana vocação, o chamado e a salvação que Ele efetuou, que Ele já fez, que Ele já realizou por você. E a presença, o poder dEle, a promessa dEle, a providência dEle é na tua vida. Eu gosto muito da história de John Bunyan. John Bunyan é o escritor de O Peregrino. E John Bunyan, por causa do seu testemunho, da sua vida cristã, contra um movimento totalmente opressor, ele foi preso, ele ficou 12 anos preso. 12 anos preso. E até que um dia chegou alguém e falou: Bunyan, eu te procurei na maioria das prisões, e eu procurei até te achei, porque o Senhor me mandou aqui te reanimar. Bunyan olha para aquela pessoa, para aquele homem, e diz: não foi o Senhor que te mandou aqui. Sabe por quê? Porque o Senhor, se fosse o Senhor que te mandasse aqui, na primeira cadeia que você fosse, você me encontraria, porque Ele sabe onde é que eu estou há 12 anos. Deus sempre esteve aqui comigo. Ele sabe onde eu estou. Ele não me perdeu de vista. Deus não me perdeu de vista. Ele sempre soube onde eu estava, e eu senti a presença dele aqui, porque Ele esteve comigo todos esses anos. Talvez você se sinta perdido diante das angústias. Você não sabe o que fazer. Você não sabe como resolver esse problema. Você não sabe como lidar com isso. Você olha de um lado para o outro e a tua vida está como um turbilhão maluco, e você não sabe, você está perdido, você está desnorteado. Mas saiba de uma coisa: Deus não te perdeu de vista. Ele está de olho em você, e não é de olho em você como um investigador ou como um juiz para te condenar. Ele está de olho em você porque Ele está te conduzindo. Ele te chamou, Ele não vai abrir mão do propósito dele na tua vida. Deus está de olho. Deus nunca vai nos perder de vista. Quando nós saímos da presença de Deus por causa do pecado, Ele nunca nos perdeu de vista. E a sua promessa foi: eu enviarei alguém que irá resgatar vocês e vou ao encontro de vocês. E Jesus foi o cumprimento dessa promessa. E o que Ele disse na casa de Zaqueu, disse para todos nós: porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Porque Deus nunca perdeu vocês de vista. Isso é o encorajamento que nós precisamos. Talvez nós não tenhamos alguém nos abraçando neste momento crítico que nós vivemos.
Talvez nós desejemos que alguém traga mensagem que nos traga um afago, que nos traga um ânimo, e talvez ninguém faça isso, como eu espero que faça. Mas se Cristo não for suficiente para você, se você entende e se você se sente sozinho, sabe de uma coisa: o Senhor é aquele que te viu, é aquele que te vê, é aquele que não vai perder você de vista nunca. O Senhor traz à memória as promessas dele para a sua vida. O Senhor foi à procura de Paulo, que estava totalmente perdido, desnorteado. Imagine o quanto ele estava assustado. Paulo nunca teve medo de nada. Às vezes ele queria sair e as pessoas aqui tiravam ele escondido, porque se dependesse dele, ele morria ali, ele não estava nem aí. De fato, ele não valorizava a sua vida nesse sentido, com relação ao Evangelho. Ele achava que sua vida não tinha sentido nenhum se não fosse para servir a Deus e pregar o seu Evangelho. E muitas vezes ele foi tirado à força de certos lugares ou escondido, mas não foi por vontade dele. E isso também era uma providência de Deus, usando pessoas para livrar Paulo. Não estava na hora dele morrer. E o Senhor diz para Paulo ali em Jerusalém: não, você não vai morrer nem aqui nem agora. Ainda não chegou a hora de você morrer. Você vai cumprir todos os meus propósitos, você vai cumprir todo o seu ministério. E é isso que o Senhor fala comigo, com você. E Ele nos encoraja nesta noite para continuar servindo, reconhecendo as nossas fraquezas. Sim, que nós somos frágeis, nós temos fraquezas, nós somos débeis, nós temos medo, nós sentimos dores. Nós muitas vezes não entendemos certas situações que a gente vive, e a gente pergunta o porquê isso não deveria estar acontecendo. A gente às vezes tem ataques de pessoas que não deveriam nos atacar, mas o Senhor é quem nos encoraja. Ele nos chama para manter o foco nele e no seu chamado para nós. Coloquemos em pé em nome de Jesus.